E aí, galerinha, você é aquela pessoa que sempre erra no momento da sua produção textual o uso da crase? Então se liga nesta dica da Pensar EAD. Você não precisa decorar todas as regras do uso da crase. Para o texto dissertativo argumentativo, basta que você saiba a regra principal. Qual é a regra principal do uso da crase? A crase é a fusão de dois As, o a artigo mais o a preposição. Então, no texto dissertativo argumentativo, geralmente vem algumas estruturas que se repetem no momento da exposição dos seus fatos, como, por exemplo, diz respeito a, o acesso a, corresponde a, se refere a. Essas estruturas, se vierem acompanhadas de palavras femininas, então você vai fazer o quê? Utilizar o acento grave, o uso da crase, tudo bem? Vamos ver um exemplo agora na prática. Vejamos o exemplo. O nosso país sofre com problemas em relação à educação alimentar. Veja aquela estrutura que eu falei anteriormente, em relação a. Em relação é um termo regente, que exige a preposição a. E a palavra educação é um termo regido, um substantivo feminino que exige o artigo a. Então, a preposição e a artigo, usa-se o quê? A crase, o acento grave. Vejamos outro exemplo. O problema do Brasil diz respeito à ausência de honestidade dos políticos. Onde é que vai ter a acentuação grave para marcar a crase? Aqui, ó, diz respeito à ausência, porque é a mesma coisa. Diz respeito é uma palavra regente que exige a preposição a, e ausência é o termo regido que exige o artigo a. Então, a preposição mais a artigo, nós vamos ter o quê? A crase. Tudo bem? Olha neste exemplo 3. A família é uma instituição educacional, pois corresponde à formação e à construção processual de desenvolvimento emocional da criança. Olha a estrutura aqui, ó, corresponde a. Novamente vai se ter o quê? O uso do acento grave para marcar a crase, porque corresponde é o termo regente. Formação é o termo regido. O termo regente pede a preposição a. E o termo regido pede o artigo a, por se tratar de uma palavra feminina. Não é verdade? E aqui, ó, corresponde à formação e à construção. São estruturas paralelas, então, por serem estruturas paralelas, vai receber nas duas palavras, tanto formação e construção, o uso da crase. E aí, você fica se perguntando, por que eu tenho que saber disso? Para você conseguir 200 pontos na competência 1 do Enem. Que tal?